Olá, olá pessoal do canal, eu sou o Nilson e vamos para mais um vídeo e dessa vez foi uma live que a gente fez lá no nosso Instagram. Já se inscreve, curte, tá? Deixa o like e vamos acompanhar aí que é um tema muito importante. Vem comigo! O tema da live é, eu vou até colocar aqui nos comentários, faturamento versus estratégia. Estratégia. Esse é o tema da live. Aqui, ó, faturamento versus estratégias. Boa noite, gente. O tema da live é esse porque muita gente tem me perguntado por que eu estou na feira. Vocês já se perguntaram isso esses dias? Por que o Nilson está indo para a feira? Se ele já tem as lojas? O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Ele vai ficar só nas feiras? Ele está indo à feira por quê? Isso é uma indagação que faz sentido para quem começou a me acompanhar agora, mas para quem está me acompanhando há mais de um tempo, para quem já está acompanhando desde o ano passado, já sabia que eu estava nesse processo de ir para a feira, né? Exatamente pela questão do quê? Da estratégia, tá? A estratégia, gente, ela precisa ser um fundamento da sua empresa, tá? E eu vou explicar daqui a pouco para vocês por que eu estou indo para a feira, para vocês que não sabem. Quem já me segue antes já sabia que eu ia para a feira há muito tempo, né? Já sabia que eu ia viajar o Brasil, ia viajar o Nordeste, já sabia que eu ia fazer algumas coisas, alguns movimentos que iriam consolidar aí o que eu estou fazendo. Mas muita gente tá boiando, muita gente não tá entendendo o porquê disso, né? Muita gente até perguntou, por que você tá na rua? Por que você tá no meio da rua? Por que você tá... O que você tá fazendo aí no meio da rua? Muita gente tá boiando, né? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou na feira, para vocês que estão um pouco desinformados, que estão sem entender. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês sobre estratégia e faturamento. Gente, existem concepções totalmente diferentes para nós empreendedores do ramo de conserto de roupa, para o ramo de moda, para o ramo de costura, para o ramo de profissionais de costura. Quando eu falo para vocês que a gente está uns passos atrás do entendimento de empresários, é porque a gente acostumou muito a priorizar o trabalho e não focar no planejamento, tá? Quantos de nós já começaram o ano já trabalhando sem planejar, sem entender o que está fazendo e só vai andando, né? Só vai andando, né? Vamos ver o que vem amanhã, é o que eu falo. Vamos ver aonde a vida vai me levar. E isso é um grande problema, sabe, gente? Porque na contabilidade a gente aprende que você entender especificamente quais são todos os graus da sua empresa é entender qual é o processo que você precisa passar. É aí que vem o quê? O planejamento. Então eu vejo muita gente que abre a empresa, que está dentro de casa, que está com uma porta aberta, ela vai andando e vendo onde a vida vai dar, né? Porque ela aprendeu a vida toda, essa pessoa que não tem planejamento, não tem estratégia, ela aprendeu a vida toda que ela tem que sentar em cima da máquina ou abrir o estabelecimento dela e ver o que vai dar. Quando na realidade o princípio de uma empresa ele é totalmente diferente. O princípio de uma empresa é o planejamento, gente. É a estratégia. É você focar o entendimento de onde você está indo, tá? Uma empresa precisa ter estratégia, uma empresa precisa ter uma organização e uma empresa precisa saber, no mínimo, onde ela quer chegar. Mesmo a gente sabendo, mesmo a gente tendo estratégias, mesmo a gente tendo um foco, meta, organização, a coisa é complicada, tá? E é interessante a gente pensar nisso, porque aí a gente não é pego desprevenido. Quando eu falei ano passado para vocês, quem lembra que ano passado, no final do ano eu falei, gente, janeiro, fevereiro e março é complicado. Quem lembra disso? Tem 15 pessoas na live aí. Quem lembra que eu tô há uns 3 meses do ano passado falando, gente, janeiro e fevereiro é complicado. Se antecipem. Quem lembra eu falando isso? Alguém lembra? Quem lembra?
Eu falando no ano passado, no final do ano, ali para dezembro, eu falei, gente, se preparem que janeiro, fevereiro e março é pauleira. Janeiro, fevereiro, março, a coisa aperta. Quem lembra? A Paula Santos lembra, a Wagner lembra. Quem mais lembra? Que eu fiquei batendo na tecla. Gente, se preparem, se preparem, se preparem. Não lembro. Não lembrei. Aquele lá disse que não lembra. Boa noite, querido Nilson, amigos e amigos. Boa noite, Deolinda. A Deolinda lembra também. Gente, vamos lá. A estratégia visa entender esses percalços econômicos da nossa classe. Essas variáveis que acontecem no nosso setor. E quais são essas variáveis? Olá, a Josélia também disse que lembra. Essas variáveis são o início do ano e o pós-férias, que é agosto. São os meses que nós são os meses que a economia coloca todos os estabelecimentos de ajuste, de conserto, de modelagem, de confecções em prova. Quando a gente entende que a estratégia para esses meses ela precisa ser bolada, a gente não sofre tanto. E aí muita gente vem mandar mensagem para mim falando, Nilson, tá difícil, Nilson, tá complicado, Nilson, é canseira. Gente, o planejamento e as estratégias, elas são exatamente para você passar por esses percalços. Os percalços dentro da nossa área é janeiro, fevereiro, março e pós-férias, que é agosto e setembro ali mais ou menos. É a fase que complica as coisas mesmo, tá? Mas o que eu quero falar nessa live aqui é sobre a gente só se preocupa no faturamento e esquece do planejamento e esquece da estratégia. Gente, vocês aprenderam a vida toda que vocês precisam trabalhar para chegar no número X. Vocês precisam achar uma forma de ganhar mais dinheiro para chegar no número X. A maioria de nós nos preocupamos com números, quando na realidade o nosso problema não é número. O nosso problema é relacionamento, atendimento e estratégia, tá? Por isso que tem muita gente cobrando R$5 uma barra, porque ela está pensando na quantidade, ela está pensando na produtividade, ela sempre entendeu que quanto mais ela fizer, ela mais vai ganhar. E na realidade, quando a gente trata de trabalhos manuais, que são, no nosso caso, a maioria dos nossos casos são pessoas que trabalham de uma pessoa só, no máximo duas, a quantidade ela nunca é vencida. Porque você tem o fenômeno cansaço, você tem um fenômeno ansiedade e você tem um fenômeno saúde, que não te deixa chegar nessa quantidade. Quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em quantidade, a gente tem que falar em mais mão de obra, em mais pessoas trabalhando numa mesma empresa, para a gente conseguir essa produtividade que todo mundo pensa que dá certo. Só que quando nós somos um ou dois, não funciona desse jeito. O caminho tem que ser inverso. O faturamento, gente, ele é descolado da estratégia, tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês a questão da feira, tá? Por que eu tenho que fazer uma volta para vocês entenderem um pouquinho o porquê que eu faço tanta coisa para conseguir chegar num objetivo em comum, que possivelmente eu só vou ter o retorno daqui meses, daqui anos. Quando a gente fala de faturamento, a gente sempre, o senso comum é como se fosse um reflexo. Você já viu que reflexo, você sempre vai proteger o rosto, vai proteger a cabeça para não se machucar, ou vai proteger colocando as mãos? É a mesma coisa do reflexo quando a gente fala de empresa, tá? Isso aí ele é objetivado na contabilidade, que todo empresário ele pensa primeiramente no faturamento. E ele esquece de todas as questões que são de uma empresa, que é planejamento, estudo de mercado, tá? Que é outros fatores que são você entender a sua concorrência, você entender o mercado, você entender um pouco da economia, você entender onde você está entrando. Isso tudo faz parte do planejamento. O faturamento ele é consequência do planejamento e da estratégia que você vai usar, do público-alvo e todas as coisas. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, gente, fora do nosso nicho. O nosso nicho ele sempre vai pensar em grana, ele sempre vai pensar em faturamento, em crescer valores. Quando na realidade
o nosso problema não é faturamento. O nosso problema é planejamento, estratégia e saber onde nossa empresa quer chegar. Tá? A estratégia, gente, ela é uma das coisas principais para qualquer empresa alcançar os objetivos. O faturamento, ele é o último estágio. Ele é o último estágio que você consegue através do planejamento e da estratégia. Quando vocês estão preocupados no faturamento, quando vocês estão preocupados na grana, quando vocês estão preocupados nas contas, nas despesas fixas, das variáveis, você esquece do principal, que é o macro, que é o planejamento e a estratégia. Tá? O planejamento, gente, alguns conceitos que eu vou dar uma passada aqui para vocês, que até coloquei aqui no nosso amigo aqui. A estratégia geralmente envolve o estabelecimento de metas e prioridades, a determinação de ação para atingir metas e a mobilização de recursos para executar as ações. Uma estratégia descreve como os fins serão alcançados pelos meios. Hoje eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é a sua estratégia de negócio? Qual que é o seu planejamento anual? Você está preparado para uma crise? Você está pensando além do trabalho? Você está pensando 3 meses à frente? A diferença da gente, pessoal, dos costureiros para outros empresários, é porque a gente não consegue ver além. E eu vou falar bem abertamente, porque vocês já sabem do jeito que eu sou. Nós profissionais da costura, a gente não consegue ver além da máquina. Não é frase de efeito. Vocês sabem que eu gosto de fazer frase de efeito, mas não é frase de efeito. A gente não consegue ver além da máquina. Você já percebeu que toda vez que você está fazendo um serviço, você está pensando quanto que você vai ganhar naquele serviço? Você não está pensando que fazendo aquele serviço você vai ganhar o cliente vai trazer mais roupa para você. Não. Você está pensando naquele serviço que você está executando, naquele dinheiro que você vai ganhar para você pagar aquela conta. O after daquilo, o depois daquilo, a gente é limitado. A gente é tão limitado que às vezes a gente troca os valores para valores inferiores porque a gente quer receber aquele dinheiro rápido ou não ficar sem receber ele. A nossa visão ela é limitada pelo limite daquela máquina. E eu não estou falando isso para aparecer, eu não estou falando isso para cortar e jogar nas redes sociais, não. Eu estou falando porque é uma realidade nossa. A gente precisa de estratégia no sentido da gente fazer algo não pelo dinheiro, mas fazer algo pelo o que está por vir daquele dinheiro. Talvez ganhar aquele cliente, e aquele cliente gerar outro cliente, e aquele cliente falar do nosso trabalho. Não é pelo valor, mas é pelo que vem depois. Quando você desenvolve uma estratégia, quando você desenvolve um planejamento, você precisa entender o porquê você está desenvolvendo aquilo e para onde você vai chegar. Quando eu comecei lá atrás a falar nas redes sociais, eu falei para vocês que eu queria mudar uma geração, que eu queria transformar que eu queria mudar a cultura, né, da desvalorização. Mas para isso, gente, eu entendi no meio do caminho que talvez todos nós não vamos passar do que a gente é. Talvez terá que vir pessoas novas para fazer diferente do que nós fizemos. Por isso que eu vou colocar no livro exatamente esse conflito de geração. Porque nós estamos estagnados num setor que talvez a gente não vai conseguir superar. Quando eu falo isso, eu estou falando para pessoas acima de 30, 35 anos, 40 anos, onde o conhecimento ele é mais difícil de entrar. Quando eu brinco com vocês, quando eu brinco com a gente, com a nossa classe, porque eu me coloco nisso, quando eu brinco, água mole e cabeça dura de costureiro, tanto bate até que fura, e aí entra o conhecimento. É porque a visão da gente ela é tão limitada que quando eu falo às vezes, gente, vamos para uma feira, vamos mostrar nosso trabalho, não estou falando para todo mundo ir para a feira. Não estou. Mas você sabe qual que é as primeiras coisas que as pessoas falam? Você já viu a primeira coisa que elas falam? Ai, mas é pesada demais a máquina. Ai, eu não dou conta não. Ela nem entende que
Não estou falando todo mundo, mas a grande maioria me mandou mensagem falando: Nilson, não faz sentido nenhum você levar uma máquina para dentro de uma feira, onde as pessoas pagam tão barato. Gente, estratégia, você não consegue entender. É como se fosse uma ilusão. Estratégia você só consegue ver no percurso. A estratégia que eu estou usando, e talvez muitos não estão percebendo, é uma estratégia de viralização, é uma estratégia de mostrar para as pessoas coisas que eu estou fazendo e que está elevando o meu grau de marca, o meu grau de conhecimento, o meu grau de engajamento nas redes sociais. Isso faz parte da minha estratégia. Isso engrandece a minha empresa e engrandece a minha imagem nas redes sociais. Quando eu vou para a feira, eu não vou para a feira pelo faturamento. Eu vou para a feira para angariar clientela e eu vou para a feira para colocar conteúdo nas redes sociais e viralizar. Tanto que vocês perceberam que esses últimos vídeos que eu fiz na feira, eles estão virais. Ou vocês não perceberam? Vocês perceberam isso? Quem percebeu que tem muita visualização nos vídeos que deu indo para a feira? Quem percebeu isso? Alguém percebeu? Que tem muita curtida, muita viralização, que às vezes algumas lives que eu faço falando sobre... Ó, pra você ter a ideia, um vídeo sobre a feira viraliza, e um vídeo eu falando sobre faturamento, sobre estratégia, sobre planejamento não viraliza. Vocês perceberam que tem muitas visualizações esses vídeos da feira? Esses vídeos de visita, esses vídeos... Isso é normal, gente. Faz parte da internet. Alguns vídeos que causam impactos, eles vão realmente viralizar mais rápido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem tudo, gente, tem que ser preto no branco, tá? Quando a gente abre uma empresa, nem sempre a sua empresa ela já vai chegar dando faturamento. Nem sempre que você abre uma empresa, você já vai chegar arrebentando. E é isso que a nossa geração de costura não entende. Ela não tem a paciência de esperar um projeto, um planejamento e uma estratégia serem concluídos. Desde quando eu estou aqui na rede social, eu estou encaminhando para conseguir pessoas que queiram mudar a realidade que a gente está através das vidas delas. Uma coisa concreta. Tanto que eu não compro seguidor, eu não fico implorando para me seguir, eu não fico implorando para assinar conteúdo. Por quê? Porque eu estou criando uma comunidade forte, eu estou criando uma comunidade que realmente esteja engajada na mudança, num movimento. Porque se eu quisesse grana, gente, se eu quisesse grana assim desesperadamente, você acha que eu não pediria todo dia para vocês assinarem? Vocês acham que eu não faria um curso aí ensinando a fazer barra? Você acha que eu não faria alguma coisa, mentorias e mentorias para vocês pagarem em 1.000, 2.000? E eu tenho certeza que se eu cobrasse 1.000, 2.000, alguém pagaria. Só que eu preciso, gente, eu tô com um pensamento, eu sou idealista, tá? Eu tenho uma idealização que eu consigo mudar uma geração através de todos. Talvez não seja vocês, talvez não seja eu, mas talvez sejam pessoas que vão vir depois. Através do exemplo, através das lives, através do conteúdo. Mas alguém tem que começar, né? Tem outros influenciadores que fazem já esse papel de trazer uma valorização disso, mas eu vejo mais voltada para a costura. Eu já faço mais voltado para o planejamento de negócios, pela estratégia. Não estou falando que eu sou o único, tem vários outros, mas eu falo assim, o meu modo de fazer as coisas. Agora, como que isso pode ajudar na sua vida? Como que isso pode ajudar na sua empresa? Gente, você já parou para esse ano? Eu quero que vocês respondam, tá? Vocês estão caladinhos aí. Eu quero que vocês respondam. Você já parou para planejar o que você quer para esse ano na sua empresa? Ou você só ficou sentado em cima de uma máquina costurando e sofrendo porque o início do ano é complicado mesmo? Você já parou para pensar o faturamento que você quer chegar nesse ano? Ou você só ficou sofrendo porque o mês de fevereiro foi muito fraco? Você já parou para criar uma estratégia ou promocional, ou de clientela, ou de avanço da sua marca, ou de... Já parou? Eu quero que você responda. Quem já parou aí e quem não parou? E seja verdadeiro, hein? Porque você está mentindo para você mesmo, se você estiver mentindo. Quem já parou esse ano para fazer isso? Porque lá em janeiro, lá em fevereiro, eu estava fazendo umas lives falando sobre planejamento. Quem já parou aí para fazer isso? Quem já parou e quem não parou? Vamos ver se vocês vão ter coragem de falar. Boa noite, Leila! Quem não parou e quem já parou? Me diga aí. Ou vocês não vão falar? Vamos ver quem é de verdade aí e quem é de mentira.
Vocês sabem que eu gosto de provocar, né, gente? Vamos aí, cadê vocês? Deixa eu acenar aqui pra vocês primeiro. A live vai ser rapidinha, tá, gente? É só mesmo pra gente criar uma conscientização em relação à estratégia e planejamento, tá? Não adianta a gente esperar, que nem eu falo, eu tô falando todo dia, não adianta esperar a morte chegar não, gente. A gente tem que avançar, tem que cair batendo. Tá ruim, tá difícil? Então vamos pra luta. É desse jeito. Ó lá. Muito bom. Eu espero que vocês estejam falando a verdade, hein? Aqui a Nete disse que não parou. A Juliana aqui da Divina Novidades também não parou. A Cris já parou, já planejou. A Georgie não parou. Isso, gente, falem a verdade pra vocês mesmos. Isso aí não é pra nós aqui da live, porque ninguém vai saber depois. Isso é pra vocês mesmos. Aquela falou que planejou. A Tele Maria chegou agora. A Maria, eu não. A Joana, eu tô bem tumultuada desde o ano passado. Tá bom. Gente, então vamos lá. Por que que é importante? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Existe, gente, existe um cronograma para tudo na vida. Quando a gente está acostumado a fazer algo, a gente não cronograma. Por exemplo, todo dia você vai deixar o seu filho na escola. Todo dia. Você não precisa de cronograma. Porque você já decorou fazer aquilo. Você já sabe que você tem que pegar tal rua, virar tal rua. Isso já virou uma o quê? Uma rotina. Mas quando o seu filho muda de escola e ele precisa ir para um lugar muito mais longe, o que você tem que parar para fazer? Você tem que parar para ver qual caminho que você vai pegar, se você precisa ir de Uber, ir de carro, ir de ônibus, ir de moto, não importa, mas você tem que fazer o quê? Um cronograma, um planejamento de como você vai fazer a partir daquele dia. E os primeiros dias vão ser complicados para você levar seu filho. Porque você não decorou, aí você erra, aí você perde o ônibus, aí o carro estraga, aí você não sabe, virou a rua errada, e quando você vai ver, tá tudo bananado. Até você pegar o costume daquilo, você vai ter que se planejar, você vai ter que criar uma conexão na sua cabeça até você decorar aquele caminho. Nas nossas empresas são do mesmo jeito. Quando eu vou para a feira, eu vou lá para mostrar para vocês que é possível você criar uma forma de mostrar a sua empresa na feira. Não estou falando para vocês ir para a feira. Não quero nem que vocês vá para a feira. Se você acha interessante para sua empresa, vá. Mas não estou falando para vocês ir para a feira. Eu estou dizendo do que se trata a minha estratégia de ir para a feira. A minha estratégia de ir para a feira é inovar na minha região. É mostrar que existe uma empresa que atua na feira. Tá? É aumentar o meu alcance de captação de clientela. Porque essa clientela vai conhecer o meu trabalho. Essa é a minha estratégia. Quando eu estou na feira, eu não estou dizendo que todos os costureiros têm que ir para a feira. Eu estou dizendo a minha estratégia de ir para lá é mais valia para minha empresa. É para minha empresa se mostrar para mais pessoas, porque é o que eu preciso, e eu preciso disso organicamente. Porque se fosse para pagar, eu pagava. Só que eu quero uma coisa madura, uma coisa maturada, onde vai chegar um dia que todo mundo vai conhecer a minha empresa. Então, gente, é algo que você pode sim usar na sua região, se for interessante para a sua empresa. Tá? Se não for interessante, não faça. Tudo que eu falei isso num dos vídeos, né, no vídeo que eu corto a máquina. Eu não faço as coisas para que vocês façam iguais. Eu faço as coisas para mostrar o que está acontecendo na minha empresa. Eu ter 3 lojas faz parte da minha estratégia. Eu ir para a feira faz parte da minha estratégia. É o que eu falei hoje para a Jéssica, para a moça que trabalha comigo. Eu podia ganhar muito mais dinheiro estando sozinho. Só que aquilo ia ser sempre daquele jeito. Quando eu abro mais lojas, eu crio oportunidade, eu já falei sobre oportunidade para vocês, né? De escalar o negócio num nível gigante. E eu trago engajamento para vocês, eu trago engajamento nas redes sociais, eu trago marketing, trago toda uma coisa por ter 3 lojas. É a minha estratégia. É uma estratégia ao contrário, porque é mais dolorida, tá? Se fosse olhar economicamente, pela gestão, eu não deveria abrir esse tanto de loja agora.
deveria estar na feira agora. Só que eu sou um tipo de pessoa que tem um posicionamento agressivo. Quando eu operava na Bolsa de Valores, eu era um investidor muito agressivo. Eu investi em empresas que estavam praticamente falindo. E algumas deram certo, ganhei uma graninha legal, e outras já não deram tão certo, perdi o dinheiro. Mas é o meu perfil. Só que isso tudo tem estratégia. A estratégia é o que vai te fazer alcançar determinadas metas para você ganhar a guerra. Se você não senta, se você não para, se você não faz algo além do seu trabalho, você sempre vai ser trabalhador. Não vai ser empresário. É ruim ser trabalhador? Não é ruim. Talvez você só não vai conseguir o que você quer. Porque o trabalho, gente, ele tem um problema, o trabalho. Tá? Muita gente vai descontextualizar o que eu estou falando, muita gente já vai me xingar aí sozinho. Mas o problema do trabalho é que enquanto você está trabalhando, você não pensa. Enquanto a gente não pensa, a gente não sonha. Enquanto a gente não sonha, a gente não avança. Se você faz a parte, se você está a maior parte do seu tempo, o tempo todo trabalhando, você não sobra tempo para focar numa estratégia para avançar. Quando eu falo para você sentar e criar um planejamento, eu digo para você esquecer tudo, tanto que é tão engraçado, muita gente agora deve estar trabalhando. Eu estou falando uma live sobre estratégia, sobre planejamento, e agora deve estar lá com um negócio e falando assim, não, eu estou costurando e tô prestando atenção na live, mas acabou a minha live, ela já não vai lembrar nada que eu falei. E aí daqui uma semana eu vou falar sobre planejamento de novo e ela vai ter esquecido tudo que eu falei. Por quê? Porque o tempo da pessoa ela é focado no trabalho, porque o trabalho não deixa ela pensar. Por isso que eu digo que a gente é limitado pelo poder da máquina. Depois da máquina a gente não consegue ver nada. Esse é um problema da nossa classe. Esse é um problema da nossa geração. A gente aprendeu tanto a trabalhar, a costurar, que a gente não consegue ver além da máquina. É um tampão. A máquina é um tampão. Você não consegue ver além depois. Isso é um problema. Porque quando eu falo para você planejar, quando eu falo para você criar uma estratégia, você nem entende o que eu estou falando. Você tipo assim, e aí? E daí? O que vai fazer de diferença na minha vida? Porque a gente acostumou muito a só trabalhar e ver o que vai acontecer lá na frente. Então eu venho com uma abordagem diferente, gente. Eu venho com uma abordagem, não é que eu estou falando para vocês não trabalhar, não é isso, pelo amor de Deus. Tem que trabalhar. É através do trabalho que a gente vai ganhar dinheiro. E eu trabalho muito, tá? Só que você tem que ter os momentos que você vai parar. Não estou falando que tem que ser na minha live, não. Estou falando parar aí na sua empresa. Você e a sua empresa. E você se comunicar com o seu ciclo de trabalho e criar uma estratégia. Criar um planejamento além do trabalho. Não é ficar planejando enquanto a máquina está costurando, enquanto está fazendo uma barra. Isso não existe. É parar, colocar no papel quais são os seus pensamentos e onde você quer chegar como empresa. Isso é o que todas as grandes empresas fazem. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O setor de planejamento, o setor de estratégia das empresas, eles custam muito mais caro do que o setor produtivo. Porque é de lá que saem as grandes ideias. É de lá que saem as grandes inovações. Porque é lá que param para pensar. Mas no campo produtivo, gente, me desculpa, infelizmente no campo produtivo só tem tempo para trabalho. E a gente tem que superar esse campo produtivo. A gente tem que criar ideias, a gente tem que criar estratégias, criar planejamentos. É por isso que eu falo para vocês contratar. Para sobrar um pouquinho de tempo. Para você pensar na sua empresa, você pensar no seu planejamento. Por que você não tem tempo para nada? Tem alguma coisa errada. Por que nós não temos como crescer? Por que nós não temos como planejar algo? Porque tem alguma coisa errada. Vocês nunca pararam para prestar atenção que tem alguma coisa errada? Por que a gente não consegue sair do lugar? Ninguém parou para prestar atenção nisso? Por que você vive cheia, vive lotado e o dinheiro não entra no caixa? Ninguém parou para prestar atenção nisso. A nossa geração está tão apagada que ela não consegue entender que ela está abarrotada de trabalho e não de dinheiro. O dinheiro não supera a expectativa do trabalho. Ninguém parou para prestar atenção que está tudo errado.
Não faz sentido nenhum na cabeça de vocês? O que vocês comentaram aqui? Olha aqui, ó. Minha estratégia, por enquanto, é estar postando nos grupos de bazares da cidade. É uma estratégia, faz todo sentido. Você expandir sua marca, é todo sentido. Aqui, ó, mas é o marketing personalizado. Sim, gente, eu sou bem, assim, eu sou agressivo em todos os sentidos, tá? No atendimento, quem é meu cliente sabe que eu sou... tipo assim, eu avanço muito rápido. Por quê? Porque eu não consigo esperar. Eu não tenho a paciência de esperar. Então eu já vou fazendo milhões de coisas. Tá? Eu já abro loja, eu viajo pro Nordeste, eu visito costureiro, eu vou pra feira, eu faço assessoria, eu faço live todo dia, toda hora. Por quê? Porque esse é o meu jeito, tá? É uma forma que eu criei, é até uma autodefesa de eu não ficar parado. Porque eu tenho um perfil de pessoa que se eu tô parado, eu não consigo ter sentido, sabe? Eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso inovar, e a minha cabeça funciona o tempo todo muito rápido mesmo. Olha aqui, eu não vou para a feira, meus planos é atender a domicílio, é uma estratégia, tá? É uma estratégia. Eu tenho vontade de ir para a feira, a Juliana tá falando aqui, eu tenho que fazer planejamento, mas nunca dá certo, porque acontece muitos imprevistos. Pois é, Wagner, mas é porque às vezes... a questão do planejamento é porque você não para um tempo sozinho. Tem mil coisas acontecendo. Talvez você vai ter que ir para um banco de uma praça e fazer seu planejamento. Talvez onde você está, talvez seja na sua casa, talvez seja em algum lugar, você vai estar lotada de coisas e você não vai conseguir. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que acontece na costura? Eu estou precisando fazer isso, parar para planejar. Sim, porque o que acontece na costura, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente aprendeu a perder muito. A gente aprendeu a perder, tá? E quando você vê, às vezes, alguém ganhando, você acha que não faz sentido. Porque você aprendeu que o costureiro, ele sempre tem que ser a parte mais forte, mais fraca do negócio. E quando você vê o meu modo de agir, o meu modo de estratégia, é um modo agressivo, tá? Porque eu sou um investidor agressivo. Quando eu comecei a fazer contabilidade, meu professor falou assim, Nilson, o grande problema seu é que você vai dar muita cabeçada. E aí eu expliquei pra ele, é mais fácil dar muita cabeçada do que ficar prostrado. Aí ele falou assim, você é investidor agressivo. Eu falei, sim, eu sou investidor agressivo. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de patrimônio. Quando eu fui para bolsas de valores, é o que eu falei para vocês. Quando eu fui para eu fiquei um ano operando na bolsa de valores. Eu nunca fiz day trade. Talvez vocês não vão entender o que eu tô falando, mas vocês sabem o que é a bolsa de valores. E lá você fica investindo os dinheiros nas empresas. E eu sempre ia naquelas empresas que estavam ali caindo mesmo. E aí o que eu fazia? Eu injetava dinheiro lá. Porque eu via potencial naquilo, mas a grande parte eu perdi muito dinheiro. Uma ou duas eu ganhei muito que cobriu as perdas. Mas assim, gente, eu não digo para vocês serem como eu, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu falo para vocês serem totalmente pacientes e estrategistas. Tá? Muitas das coisas eu fiz por emoção, mas porque eu queria me botar nessas situações, porque eu sou desse jeito. E esse é o motivo de eu abrir mais lojas. Porque eu sou desse jeito. Mas o que eu estou tentando ensinar para vocês é totalmente diferente. O que eu estou tentando alertar vocês é vocês pararem e criarem uma estratégia que seja do agrado de vocês para a empresa de vocês. Quando eu vim aqui para a internet, gente, eu já sabia que eu ia crescer aqui. Eu não sei porquê, mas eu já sabia que eu tinha algo diferente para falar aqui nas redes sociais, porque eu não via as pessoas falar de crescimento de empresa, eu via elas ensinarem para fazer uma barra. Eu via trilhões de pessoas ensinando a pregar um zíper. Eu não via ninguém falar, gente, me ensina aqui a atender um cliente que está querendo baratinho. Me ensina aqui a atender um cliente que sempre quer pagar barato. Eu nunca via ninguém ensinar isso. Aí eu peguei e falei assim, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre atendimento, eu quero falar sobre você conseguir fazer uma barra muito rápido e cobrar um preço justo. Eu quero ensinar as pessoas que é possível também abrir mais lojas. Quando eu fui pro Shopping Galo, muita gente, muitos clientes e muita gente falou pra mim que eu era maluco. Que eu tinha que ficar ali na 74 mesmo. Só que a maioria dessas pessoas, pasmem, a maioria dessas pessoas eram ricas. Ricas. Tanto que teve um dia que eu falei pra uma pessoa, mas por que você tá falando isso? Você tem apartamento, você tem casa, você tem fazenda, você tem empresas e você tá falando pra eu não ir pro shopping? Não, amiga, é porque aqui você tá tão bem, todo mundo gosta de você, mas essa é a questão. Essa é a questão.
Alguém tem que ir lá. É o mito da caverna, né? Vocês já ouviram falar no mito da caverna? Que você vê o outro andando lá em cima, você vê a sombra, nunca mais ele volta. Eu queria ser aquele que foi. Eu não queria ser aquele que está lá embaixo. E eu falava para ela, mas é tão interessante, eu falava para essas pessoas, é tão interessante você falar isso, você tem, né? Você viaja para o exterior todo ano, por que você está me falando isso? E aí eu entendi que eu só conseguia extrapolar a minha situação indo para fora. Saindo da minha simplicidade liga da 74 e indo para um lugar como o shopping. E foi tudo lá que a coisa mudou, assim, explodiu. E eu já sabia que ia explodir, porque eu aprendi na faculdade que para você conseguir um certo tipo de grau de riqueza, você tem que exponencializar. Principalmente porque eu não sou herdeiro. Para quem é herdeiro, é fácil andar com dinheiro, né? Mas para quem não é, para quem está mais lá embaixo, ele tem que exponencializar isso. E a Equilíbrios foi exatamente isso. Tanto que essa semana passada, vocês viram que eu consegui registrar a marca, eu já consigo abrir loja o tanto que eu quiser aí, que ninguém vai pegar mais a marca, né? Que agora é X by Equilíbrios. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, pode parecer muita bobeira o que eu estou falando para vocês aqui, mas eu quero falar o seguinte para vocês, gente. Sem estratégia, sem planejamento, daqui 20 anos, vocês vão se pegar, sabe como? Atrás de uma máquina, costurando, sozinha, dentro de casa, e falando assim, ninguém me valoriza. Sem estratégia, só dá nisso. Foi o que a gente aprendeu com as nossas vozinhas, foi o que a gente aprendeu com as nossas mães, que costuravam. A vida toda nós ouvimos, não dá dinheiro, ninguém me valoriza, ninguém valoriza o costureiro, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E assim, quando eu entendi que isso era uma cultura, eu comecei a falar aqui nas redes sociais pra gente tentar quebrar essa cultura, tá? Essa cultura ela foi passada através de nós mesmos para o cliente e o cliente para nós. Você vê que é um bate e volta. Não é culpa do cliente ele achar que o nosso serviço é caro, não é culpa dele. É culpa do profissional. Porque o profissional não acompanhou a tendência de ser empresa. É por isso que nós não temos tantas empresas gigantes de ateliê de conserto de roupa, sendo que todo mundo usa roupa. É por isso que a gente tem um grande desafio pela frente. A gente mudar uma geração, mudar uma cultura que talvez não vai mudar na gente, tá? A cada dia que passa parece que fica assim, mais complicado. Fica mais difícil eu tentar mostrar para as pessoas que ela precisa ver além da máquina, sabe? Quando eu falo, às vezes, para a pessoa assim, olha, você tem que começar a treinar pessoas para você não ser aquela que está sentado, você ser aquela que está ensinando. Que é o meu caso. Eu quero tentar, nos próximos 10 anos, não estar sentado mais numa máquina. Por quê? Porque eu preciso ensinar outras pessoas. É isso que eu estou falando com a moça que está trabalhando comigo, Jéssica. Eu estou te ensinando aqui, mas vai chegar um dia que você vai ensinar outra pessoa e você tem que sair disso aí. Porque senão se torna uma prisão, onde a gente vai morrer ali em cima de uma máquina. É a mesma cultura que a gente viu da nossa mãe, do nosso pai, da nossa mãe que costurava, daquele alfaiate velhinho. Não, eu não quero ser esse alfaiate velhinho, eu quero ser o dono de 50, 300 lojas no Brasil inteiro, falando para você ensinar outra pessoa para você abrir também a sua loja. Se existe outras empresas, milhares de empresas do mesmo ramo, como alimento. Gente, nosso potencial, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nosso potencial, ele é tão forte quanto o do alimento. É por isso que existe trilhões de restaurantes, trilhões de supermercados, trilhões de fast food. Por quê? Porque todo mundo come. É a mesma coisa da roupa, todo mundo veste. O potencial dos ateliês de conserto de roupa, gente. É por isso que eu digo pra vocês, gente, eu falo com tanta certeza, é só se eu morrer pra não ficar milionário, gente. Parece que a conta tá na minha cabeça assim, de um jeito. A conta é exata, é uma matemática exata. Não tem como. Se a pessoa aplicar as estratégias, tiver paciência, porque assim, a minha dificuldade hoje é a barreira cultural dos próprios profissionais. Se os próprios profissionais se valorizassem e isso gerasse uma cadeia no Brasil todo e passasse isso para o cliente, gente, os ateliês subiam assim, ó, vrum, que nem foguete. Que nem um foguete do Elon Musk. Entendeu? Então, essa barreira, por que eu tô aqui na internet? É uma autodefesa.
Porque a barreira dessa cultura, ela precisa ser quebrada de um jeito ou de outro. E é por isso que eu preciso fazer o Congresso dos Costureiros, ou outra pessoa fazer o Congresso, não precisa ser eu, outra pessoa fazer o Congresso Costureiro, pra gente quebrar esse véu. Como que a gente vai quebrar esse véu? Pensando igual. E não pensando em pagar o aluguel só, e o outro aqui pensando em ficar milionário. Não, é uma discrepância muito grande. Porque o nosso potencial é gigantesco. Gente, é bilhões que roda na cultura da moda e a gente fica com as migalhas. Eu fico fazendo as contas, às vezes, quando eu tô deitado e falando, gente, parece que eu já tô com capital para abrir loja no Brasil inteiro. É como se eu me sentisse uma pessoa que pudesse fazer isso. E eu não tô falando como eufemismo, sabe, gente? Eu tô falando assim, o nosso ramo é um ramo muito rico. Todos nós podemos alcançar uma certa riqueza na nossa área sendo os melhores. E não cobrando R$5 uma barra, mal dando por conta de se alimentar. Não faz sentido. Então, nós precisamos ter uma mentalidade de estratégia, de saber o que a gente quer para nossas empresas, tá bom? Por que eu falei isso? Porque muita gente está me julgando pensando, nossa, não faz sentido o Nilson ir para a feira. Não faz sentido porque você não está pensando no longo prazo, na estratégia, no alcance. Quantas pessoas passaram lá na feira e ficou assim, mas você faz conserto de roupa? Eu falei, sim, na feira. Você acha que essa pessoa não vai falar para outra e para outra? Você viu que agora tem um conserto de roupa na feira? Você já viu isso? E olha que eu nem sou tão... Gente, eu sou agressivo, eu sou agressivo assim, no modo de me comportar, mas eu não sou tão agressivo no marketing, porque se eu fosse mais agressivo no marketing, eu fazia um estardalhaço lá no meio daquela feira lá, e você ia ver meus vídeos viralizar. Mas assim, eu tento fazer uma coisa mais pequenininha mesmo. Algumas coisas eu sou mais à frente e outras coisas eu sou mais barrado, porque eu tenho que ter paciência, porque não é o meu nome, né? Se fosse o nome Nilson era fácil, agora é o nome da minha marca, o nome da X. Se eu fizer alguma coisa assim que não pega legal, então eu tenho que ir, sabe, comendo pelas beiradas. Então assim, gente, vamos criar uma estratégia? Não precisa ser igual a do Nilson, mas vamos criar uma estratégia na região onde você está e vamos tentar inovar, vamos tentar ser diferente, vamos tentar avançar, vamos criar uma forma da gente alcançar a excelência no nosso trabalho, alcançar um pouco da prosperidade e pensar diferente além da máquina. Então, para isso, gente, a gente tem que começar planejando. E eu digo para vocês, planejem e tentem sempre olhar esse planejamento de 3 em 3 meses para saber se você está alcançando esses objetivos. Não fica, gente, por favor, não fica só costurando, não. É algo que eu imploro para vocês, gente. Não fica só costurando, não. Se você só costurar, você vai chegar 20, 30 anos depois e vai lembrar dessa live aqui e vai falar assim, poxa... Passou 20 anos e eu não fiz nada. Continuo do mesmo jeito. Faz diferente, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. Começa em casa, mas não haja como hobby. Exato, começa em casa, mas não deixe isso virar uma rotina, né? Quanto que devemos cobrar na toca de um fecho? Aí você tem que ver na sua região, cada região de um jeito. Eu sempre vou falar para você cobrar a partir do valor de um prato de comida na sua região. Se um prato de comida é R$15, comece cobrando R$15. Se um prato de comida aí na base, né, a média, é 30, comece cobrando 30. Vai depender disso, porque eu penso o seguinte, se você não fizer 2 barras no dia, você não almoça e não janta? Nesse sentido, entendeu? Primeira mudança precisa ser dos profissionais. Em pleno 2005, fazer uma costura por R$5 não paga nem chocolate. Pois é. Mas tem muita gente que cobra. Aqui mesmo, Senador Canedo, eu conheci uma que faz a R$5 a barra. Do ladinho, pertinho. Nilson, era dessas. Até eu acordar e tirar o meu ateliê de casa e levar até onde tenho mais clientes. E foi a melhor decisão que tive. Sim, e com estratégia. E agora, Maria, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. Sempre vai ter uma luta. Primeiro é você sair de casa, depois é você manter o seu ateliê, depois é você contratar uma pessoa. Sempre vai ter algo que a gente vai ter que lutar. Isso faz parte da economia. A economia sempre vai te pressionar. E essa pressão vai ser para você crescer. Tá? Nesse sentido aí. Aqui, ó, Keilane aqui, ó. Minha avó falou para mim, não fica na profissão de costureira porque não tem futuro. Ela já é idosa e sempre costurou. Eu ouvi essa semana um amigo, ele é contador também. E ele me perguntou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou, Nilson, você fez contabilidade para ser costureiro?
E eu expliquei para ele, falei, não, eu fiz contabilidade para ser empresário. E aí eu fui explicar para ele que, assim, a gente não pode ficar falando os nossos planos, assim, à risca para ele. Mas eu expliquei para ele, não, você sabe por que eu costuro? Porque eu quero mostrar para todo mundo, mas é para todo mundo mesmo. É para esfregar na cara. Esse é para aquele pratinho amargo. Para mostrar para todo mundo que um profissional da costura pode ser milionário. Eu falei desse jeito para ele. É para mostrar para uma pessoa que nem você que está duvidando aqui que um costureiro pode ganhar dinheiro, que um costureiro pode ganhar dinheiro. E isso é mais difícil, é um desafio. Por quê? Porque todo mundo vê o profissional da costura como ralé. Mas no dia que eu tiver lá, no milhão, costurando, que eu tiver as empresas, talvez abrir uma franquia aí ele vai falar, poxa cara, costura dá dinheiro, hein? Gente, as pessoas não entendem o potencial da profissão. Não entendem o potencial da costura. Não entendem. No dia que entender, os pessoal vão ficar pasmos. Essa cultura eu todos os dias aqui no ateliê enfrento, mas estou firme aqui. Gente, Terezinha, é todo dia. Você acha que tem dia que eu não fico voando na maionese? É desse jeito. Por isso que eu tô aqui nas redes sociais, para lembrar vocês e lembrar a mim mesmo para onde a gente tem que ir, não aonde a gente está, tá bom? Eu tô precisando fazer isso, planejar. Isso, gente. O seguinte, o que eu tinha para falar para vocês é exatamente isso. Vocês usarem a estratégia a favor de vocês e acharem formas de sempre avançar. Nem que seja um pouquinho sempre, todos os dias, devagarzinho, tá? Não tô falando para vocês fazerem loucura, mas devagarzinho e alcançando. Eu estou nas redes sociais para mostrar o jeito que eu penso para vocês e o jeito que a Equilíbrios está indo. Hoje eu separei, né? A Equilíbrios vai ser algo de ensino e o X vai ser a marca da loja. E eu estou trabalhando esse ano para contratar gente, para a empresa andar sozinha, sem mim. Porque eu quero, nos próximos 10 anos, não quero sentar mais numa máquina. Hein? Daqui 10 anos, talvez eu vou chegar aqui e falar para vocês, não quero mais sentar numa máquina. A partir de hoje eu só ensino. Vou chegar um dia desse jeito. Porque eu não quero ficar em cima de uma máquina, porque senão eu não consigo nem mostrar para vocês que é possível não ficar em cima de uma máquina. E tem muita gente, tem gente que eu falo, ó, pra você ter ideia. Ó como é meio que uma maldição. Desculpa falar assim. Quando eu falo que eu vou parar de costurar, muita gente fica horrorizada. Teve uma pessoa que eu falei assim, você precisa achar um jeito de não precisar sentar na máquina. Meu amigo, essa pessoa começou a chorar. Ela aprendeu a vida toda que ela tem que ficar em cima de uma máquina. E ela acha que ela vai falecer em cima de uma máquina. É difícil, mas é a vida, né? Também já me disseram que nunca se viu uma costureira rica. Pois é. É por isso que a gente tem um grande desafio pela frente, gente. Nós temos o mesmo desafio pela frente, tá? E a questão, gente, vocês estão falando de negócio de valor, de preço, não é os valores. Eu tô acabando de falar para vocês aqui. A questão não é o faturamento. Não é o quanto você cobra. É a estratégia que você usa. Claro que os valores, ele tem uma base, mas você tem que ter uma estratégia primeiro. Pessoal, a minha estratégia não é ter só Equilíbrios como empresa. Eu estou fazendo outras coisas por fora para ter outras empresas. Isso faz parte também do entendimento. Então, o que eu quero que vocês primeiro entendam é a estratégia, é fazer um plano para vocês avançarem, para vocês conseguirem aquilo que vocês querem. Mas para isso vocês vão ter que deixar de ser costureiro. Tem que deixar. É doído falar isso, mas tem que deixar. Você tem que tornar algo a mais. E talvez para você se tornar algo a mais, você vai ter que quebrar o seu orgulho, você vai ter que conhecer as costureiras da sua região, que é o meu caso aqui, eu converso com as profissionais, que são as pessoas, eu chamo minhas parceiras. Eu tento criar outras empresas, que eu falei para vocês, eu tentei ajudar uma moça a abrir, eu ajudei uma moça a abrir um ateliê do lado, shopping do lado, para quê? Para criar um fluxo de clientela de conserto de roupa, eu mando conserto para elas. Essa semana eu fui num ateliê que é num shopping, chama Feira da Estação, eu fui lá pegar o número dela, falei, olha, eu sou ali do ateliê tal. Ela falou, eu preciso, eu não faço zíper. E eu falei pra ela, eu não faço roupa forrada. Então vamos trocar serviço? Aí a gente manda a roupa forrada pra ela e ela manda o zíper pra mim.
Porque a gente tem que quebrar esse véu que faz que um costureiro não pode conversar com o outro e vira essa confusão danada. Gente, para você deixar de ser costureiro, você vai ter que ser empresário. E para ser empresário, você vai ter que saber tudo que está à sua volta. Estratégia. Tá beleza? Fez sentido o que eu falei nessa live para vocês? Ou ficou meio confuso, ficou meio bagunçado? Vocês sabem que eu sou meio livre para falar, eu não tenho muita vergonha de falar o que eu penso não, tá? Vocês já sabem, então não fica assustado não. Talvez tem 40 pessoas aqui, talvez muita gente tá assustada do jeito que eu falar, mas não se assusta não, que você não viu nem metade. Um dia eu também quero parar de costurar, de só cuidar dos negócios. Priscila, trabalhe para isso, tá? Ô Simone, eu tô ainda organizando a plataforma minha, tá? Se você é assinante, você pede para mim a planilha que você tem de graça. Agora, se você não for assinante, eu ainda estou fechando com a plataforma de distribuição dessa planilha para eu poder saber o valor. Mas vai ser entre 5 e 10 reais, tá bom? Então, é isso. Faz sentido, gente? Fez sentido um pouquinho do que eu falei aqui para vocês? Aqui, ó, muito sentido. Juliana tava sumidinha, Juliana. O que foi com você? Tava muito corrida aí? Muito verdade. Gente, eu não tô falando pra vocês... Gente, pelo amor de Deus, vamos usar a interpretação. Não tô falando... Nilson falou que eu tenho que parar de costurar. Gente, você não tem que parar de costurar, não. Você só tem que ter uma estratégia de negócio. Ninguém tá falando pra ninguém parar de costurar. A partir de amanhã você fala, eu não sento mais numa máquina. Calma lá. É pra você continuar costurando. Eu costuro muito, gente. Eu costuro das 8 da manhã até 19 horas, às vezes, quando eu preciso. Mas não é todo dia. Hoje eu tenho um padrão. Dá 18, mais ou menos 18 horas, eu já paro e vou embora. O que eu quero dizer, gente, é tentar aumentar a ideia de vocês, é que vocês precisam ser grandes, tá bom? Todos nós. Não é só eu, não. Todos nós. É possível. É possível porque todo mundo usa roupa. Todo mundo come, todo mundo usa roupa. É possível. A gente tem tanto perfil de crescimento quanto uma empresa de alimento. Tá? Porque todo mundo usa roupa, o tempo todo tá comprando, o tempo todo tá vestindo, o tempo todo tá estragando, só que a gente precisa mudar a cultura da nossa região, e isso não vai ser fácil. Tá bom? Então vamos junto? Vamos junto nessa luta, nessa batalha, tá bom? Vou deixar essa live salva lá para assinatura, mas em algum momento eu jogo ela lá pro YouTube, tá bom? Agora lá no YouTube a gente abriu lá o canal para membros. Daqui uns dias eu vou estar fazendo live também. Gente, daqui uns dias eu quero fazer live todo santo dia pra vocês assim, ó. Falar sobre estratégia, falar sobre faturamento, falar sobre patrimônio, falar sobre despesa, falar sobre despesas recorrentes, falar sobre lucro. Gente, eu quero jogar em vocês tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi empreendendo, tá? Quero, todo dia, toda hora, pra vocês, serem melhores que eu. Eu preciso que vocês ganhem mais dinheiro que eu, gente. Eu preciso que vocês avancem, tá? Todos nós. Vamos pra cima, vamos avançar, tá bom? Aqui, eu estou trabalhando meio horário e dedico os estudos, mas clientes estão sempre me achando no Google Maps. Estou lutando pra isso. Isso, gente. Tem que ter um tempinho pra estudar também, tá? Tem que ter um tempinho pra avançar. Então vamos junto? Amanhã tem que trabalhar cedo de novo, porque, né, a gente tá falando aqui em parar de costurar, mas tem que costurar para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Os boletos não param, tá bom? Fiquem bem, boa noite e até a próxima live. Acho que amanhã a gente tem uma livezinha, tá bom? Fiquem bem, pensa nisso que eu falei para vocês. Pensa, com carinho, estratégia. Coloca no papel, pega um caderninho, coloca tudo no papel. O que você quer para sua empresa esse ano? Pensa nisso. Fica com essa. Plantei a sementinha no coração de vocês. Fiquem com essa. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.